tarde, amigos e amigas do Facebook. Estou aqui mais uma vez para lermos juntos a palavra do Senhor. Nesta tarde, eu meditava e pensava em deixar para a nossa meditação um texto que se encontra aqui em Efésios 6. É um texto bastante conhecido dos irmãos, não é? E talvez nem tanto por outras pessoas, não é? Por outros irmãos. Mas nós vamos ler juntos e vamos meditar um pouco nesta palavra, que diz aqui em Efésios 6, a partir do versículo 11, certo? Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O texto mais à frente vai nos dar mais algumas dicas, mais algumas orientações, quanto estarmos firmes na presença do Senhor. Mas vamos meditar nesses 3 versículos, certo? Nesses 3 versículos, o 11, o 12 e o 13, do capítulo 6 de Efésios, onde a palavra nos orienta a resistir ao diabo, nos apegando a Deus, nos revestindo com a armadura de Deus, que é o capacete da salvação, que é o escudo, que é a palavra, não é? Mas na frente ele fala que cingir os vossos lombos é estar em Cristo, não é? Ele fala também com a verdade, ele fala sobre a couraça da justiça, que é a santidade. Ele fala sobre o evangelho da paz, né? Para nós estarmos preparados com o evangelho da paz, que é o ouvir a palavra do Senhor. Ele fala também sobre o escudo da fé, que é justamente a nossa alimentação, alimentar a nossa fé, estar firme na fé. Ele fala sobre o capacete da salvação, que é a convicção da nossa salvação em Cristo, não é? E a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, com toda essa dica de estarmos preparados para a luta, não está falando, o texto não fala aqui de luta de irmão contra irmão, aqui não está falando de luta de vizinho com vizinho, de nação contra nação. Não, essa não é a luta, que esta palavra ela está nos orientando para que a gente comece a se preparar, para que a gente comece a estar firme, para que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor. A palavra aqui ela nos diz que a nossa briga, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é humana. Não é de mim para com o meu próximo. Jamais essa palavra está falando isso. Mas ela está falando que há um reino espiritual em torno das nossas vidas, tão ativo, tão vivo quanto o ar que nós respiramos, quanto esta vida que nós vivemos. E muito nos influencia, tanto o reino espiritual de Deus, quanto o reino espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, a nossa briga não é contra carne e sangue. Não se apegue nas brigas, nas picuinhas, nos disse-me-disse, nas murmurações dos seus irmãos, dos seus vizinhos, dos seus familiares, dos seus parentes, na sua igreja. Não se apegue a essas coisas, porque maior, a palavra diz que maior é o que há em nós do que o que há no mundo. E se o que há em nós é maior, a gente tem que estar apegado ao que diz essa palavra. A gente tem que estar firme na rocha mesmo, que é Cristo. E entender as investidas de Satanás quando coloca um ser humano, um irmão, um vizinho, um parente, alguém de carne, osso e sangue na nossa frente. E aí a gente acaba perdendo a visão, perdendo a noção e esquecendo que a nossa briga não é contra carne e sangue. Então, homens espirituais, você sabe que a sua briga não é contra carne e sangue.
estejais firme, se apega à palavra do Senhor, para que você possa entender as investidas de Satanás com discernimento e saber o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é para ser dito, o que é para ser calado, porque a palavra diz que para tudo há tempo de falar, há tempo de se calar. Então que você possa compreender que a luta não é contra carne e sangue, que para tudo há um propósito, que em tudo o diabo ele tem estado atento. Assim como os olhos de Deus estão sobre todas as coisas, o diabo também está atento. Ele sabe onde é a tua fraqueza, ele sabe onde ele pode atacar, ele sabe onde ele pode tirar a tua paz. Então, estejas firmes em Cristo e você saberá que a tua luta não é contra o teu próximo, mas é contra o diabo, que muitas vezes usa as pessoas para nos tirar a paz. Mas nós, com a convicção em Cristo, nós com a palavra de Deus, nós com a fé focada e fortalecida, alimentada pela sua palavra, nós vamos entender tudo isso e sair vitoriosos. Então essa é a palavra de Deus para nós meditarmos nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, não é? Em nome de Jesus, que todos tenham um dia abençoado para a glória de Deus. Amém?